eu quero convidá-los a acompanhar-me na leitura de um texto na Palavra de Deus, segunda Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 2 a 6. Enquanto os irmãos encontram, eu quero pedir a oração dos irmãos para mim. Eu estou com um pouco de dificuldade de fazer o que eu vim fazendo normalmente. O tempo tem sido repartido. Os estudos seculares são muito bons, gostei demais, estou aprendendo bem, mas quero pedir ajuda dos irmãos de oração, porque está ficando cada vez mais difícil, cada vez mais apertado. Hoje eu estava pensando no sufoco que estou passando. Vou pedir ajuda dos irmãos em oração. Eu sei que com as orações Deus vai me ajudar a lutar contra de todos os meus compromissos. Eu ainda preciso digitalizar um texto hoje, antes de eu dormir para mim cedo, fazendo uma apresentação. Não deu tempo de fazer durante o dia. Então estou pedindo ajuda dos irmãos para eu poder fazer. Presumindo que os irmãos encontraram a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versos 2, 3, 4, 6, nós vamos tomar esse texto para a nossa meditação, para ministrar aos irmãos nesta noite mais um estudo bíblico. É uma doutrina, mas é mais um estudo bíblico, porque há aqui um detalhe interessantíssimo que eu venho estudando há alguns dias, vim buscando a Deus, estudando e descobrindo um assunto interessantíssimo. E eu queria partilhar com os irmãos exatamente numa quarta-feira, e esta é uma oportunidade propícia. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma, como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Presta atenção nesta expressão do. É um conectivo estranho na língua portuguesa e não existe na língua grega. Mas tanto a versão atualizada como esta versão usa dessa forma, não é do Novo Testamento, é do. Isso é interessante para nós daqui a pouco. Do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É aquele famoso texto que a letra mata e o Espírito vivifica. Eu quero terminar com ele. Deus nos abençoe em todos os seus assentos, em nome de Jesus. Nós já oramos, dispensa continuarmos orando. Eu quero manter horário, eu preciso passar os irmãos. Muita coisa nesta noite que Deus me ajudou e pelo Espírito eu pude aprender direto da Bíblia. Na realidade, não foi tanto da Bíblia só, foi mais orando mesmo, foi mais buscando, porque me incomodou alguma coisa. Observe que o apóstolo Paulo, ele está tratando nesta carta, de acordo com o título em itálico, acima do verso 14, do caráter e os frutos do ministério do apóstolo. E ele prossegue nesta fala, mostrando a eficiência do seu ministério. Em Coríntios, uma próspera cidade na Grécia. E no verso 2, dispensando o verso 1, que trata de carta de recomendação, que é necessário para quando viajamos, não só os crentes, os obreiros também, carregarem uma carta, portarem uma recomendação da igreja, onde congregam para a igreja, onde passaram alguns dias, férias ou a negócios, enfim. Dispensando-se essa parte, ele diz: vós sois a nossa carta. É muita pretensão do ministro achar que a igreja é a carta dele, e ele escreve conforme ele quer. É interessante isso. Irmão Edivaldo, oi Edivaldo. É muita pretensão. E aí, irmão Antônio, eu descobri que ele está falando dele. Porque imaginou, o senhor está aqui, nós estamos conversando no sentido, o senhor está conversando dirigindo. 22 horas dele, o senhor ajudou outro, né?
interagindo com os irmãos me acompanharam. Um assunto interessantíssimo que aqui está. Quando ele cai nisso, porque ele disse, olha, que era carta escrita em nossos corações. Como que a igreja é uma carta escrita em nossos corações? Então os homens vêm à igreja e nós, aí foi mais moderado, né? Aí maneirou mais. Mas veja que agora ele vai entrar no ponto para chegar no verso 6, que é o verso chave da coisa, que é o verso que contém aqui um bojo teológico, bíblico, profético e até dispensacional, que não parece eu quando li de início, a gente vai ver pela letra lá, não esquece de observar o restante do conteúdo do versículo e até não tirar do contexto, porque um texto fora do contexto é pretexto para se ensinar heresias. E nós não temos o hábito de nos conduzirmos por estes caminhos. Observe aqui no verso 3, ele passa a tomar um rumo diferente para chegar no verso 6. Ele constrói, ele está escrevendo, ele faz uma construção gramatical. E eu imagino, eu penso, eu sinto que o Espírito Santo direcionou, dirigiu, tomou a bola. Porque Pedro escrevendo, ele diz que os homens de Deus foram movidos pelo Espírito. E o original para esta palavra é literalmente carregados. Ou seja, o Espírito Santo tomou suas faculdades, não alterou suas personalidades, manteve, Tiago manteve a personalidade de Tiago, Pedro, João, sabe? Marcos, Lucas, além, Paulo, além, mas o Espírito carregou, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. E essa palavra, toda a Escritura é divinamente inspirada, é uma palavra só, é Theos Pneus, ou seja, ela é inspirada por Deus e soprada dos homens santos que escreveram. É uma maravilha. Dá para confiar, dá para acreditar e não dá para errar seguir a Escritura. Aí olha o que Paulo diz no verso 3 agora. Porque já é manifesto que sois a carta de Cristo. Ele continua agora, ministrada. Parece que ele vai adiante da versão avançada. É a Thompson. Ela é a versão contemporânea. Alguém tem a versão avançada? Eu ia trazer, mas eu preciso trazer um notebook pequeno para colocar um programa dele. E não dá para carregar tanto peso no notebook com as Bíblias. Deixei, eu carregava 4 Bíblias, eu deixei isso. Porque não é para carregar tanta Bíblia, vai ser eficiente, né? E pesa muito também. Alguém tem algo avançado aqui? Sabe por quê? Porque esse versículo aqui, essa palavra aqui, esse verbo, ela é o original da ideia produzida, ministrada aqui, que é diaconeu, que é uma das 4 palavras para servo ou escravo, mas totalmente diferente. Não é dono, que é o escravo sem vontade própria. Não é terafo ou terafo, que é o escravo que está a serviço do Senhor, porém ele está a serviço como um livre. Diácono aqui também é como relador do bispo, no sentido de Pérez, que é um relador de terceira categoria. Uma pessoa fala embaixo. Diácono aqui é alguém relacionado à função. É um servo com a dignidade da função, representando o seu Senhor naquilo que faz, para com a casa, para com a obra, para com os bens, para com o patrimônio do seu Senhor. Então, essas ministradas por nós. Eu gostei desse texto porque o original da ideia é que ela é produzida por nós, pastor. Aí agora mudou, né? Ela não é escrita por nós, mas ela é produzida. Ou seja, não há uma outra forma. E eu vou anunciar o tema depois dessa leitura. Do Espírito Santo escrever no que eu chamo aqui da epístola viva do Espírito Santo, se nós, como obreiros, não ministrarmos. É interessante que o Espírito não é capaz. Olha o que eu estou dizendo. Aleluia. Olha a minha expressão que era forte. E ela não ofende a Deus. Ela é teológica bíblica. O Espírito não é capaz de fazer isso sozinho. Prova. Um homem lia a Bíblia no caminho de Jerusalém, passando por casa que estava deserta. Um anjo, o Espírito Santo foram. Olha, Deus e mais uma agente celestial para chamar o pregador. Foi. Hoje chamou ele. Por que o anjo não pregou? Por que o Espírito Santo não pregou?
Samaria, descer, sabe, fazer um trabalho, depois ser arrebatado 29 quilômetros, literalmente como a igreja vai ser, porque o verbo ali é arbazo, ou arbazo. E depois se rejubilou o seu caminho aqui para vocês falam. O Espírito Santo pregou? Falou? Não. Deu sonho? Deu visão? Não. Revelou? Não. Então o Espírito não faz sem a presença do Pai. Agora, o nome prega, faz um trabalho que nós vamos observar aqui, que é proclamação ordinária. Observe. Ministrada por nós, em outras palavras, produzida por nós. Sabe por quê, irmãos? Me permitam. O pastor não gosta que a gente diz o original, mas o jeito que está aqui, ele é uma confusão tremenda. Se ele tivesse lendo aqui o Novo Testamento em igreja, estaria assim, olha. Sois a carta de Cristo, a Cristolé de Cristo. Agora, ministrado, diaconeu por nós, diaconeu seria, diaconeu. Faz sentido repetir duas vezes? O original é assim, é diaconeu, ou seja, duas vezes nós fazemos alguma coisa. Então a primeira ficou, nós produzimos. Interessante, né? Interessante, né? Veja bem, produzida por nós. Agora, escrita não contínua. Um detalhe interessante. Quando nós escrevemos de forma paralela. Eu escrevia lá, comecei a fazer no computador e dá muito trabalho, porque lá funcionou mais rápido. Eu escrevi no papel. Os irmãos seriam capazes de ver se eu escrevesse de dentro para fora desse papel? Teria jeito de escrever, olha, é uma escrita simples. Teria jeito de escrever aqui de dentro para fora? Tem, pois aqui é assim. Aqui é escrita de dentro para fora, porque não é grafo, é grafo, ou seja, é de dentro para fora, ou tirado para fora, mas aqui é de dentro, no sentido, sabe, de pegar, escrever de dentro para fora, fazer algo, sair de dentro da pessoa para ser lido, em uma ocasião posteriormente, no momento próprio, apropriado, só Deus saberá quando. Eu arrisquei aqui, não palpite, eu arrisquei aqui, dar uma ideia do juízo final, mostrando a epístola do Espírito Santo livre do juízo final. Não sei se vai dar tempo de chegar lá, eu não tenho muita coisa, mas eu quero continuar no texto, porque eu lembro, depois eu posso apresentar o pensamento do Espírito me deu. Veja bem, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Sabe o que ficou aqui? Eu estou ministrando, e à medida que eu estou ministrando, o Espírito Santo está escrevendo isso que é epístola viva, não com tinta em grão, aqui é tinta preta. Não é com tinta que tem a cor. Por isso que Paulo diz que aquele que escrevia, a carta de Paulo era conhecida, é interessante isso. Porque assim de dentro para fora, e não é com tinta, mas é com o Espírito do Deus vivo, ou do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Isso me implicou demais. Por que tábua de carne? Se está sendo escrito no Espírito. Aí depois eu entender que ele está comparando. Mas tábua de pedra, dada a Moisés, lá no Êxodo,